Olá, uma ótima quarta noite, uma quinta de dia. E vamos aos comentários desse quiz, só lembrando que esses comentários são breves e se você quer mais aprofundamento, você tem a opção de estudar pelo nosso canal do YouTube do Physics in Box ou até mesmo adquirir o curso 60 lições de física, que é um belo resumo com teoria, exercícios que vão ajudar muito para quem vai fazer Enem e vestibulares. E o valor é só R$ 14,90, um pagamento só e mais nada. Tá o convite, hein? E ainda você está ajudando o Physics in Box. Então, olha só. A primeira questão, ele apresenta aqui o gráfico e apresenta o movimento de queda, em que nós temos aqui a velocidade no gráfico linear e no movimento de queda nós percebemos que nós temos o aumento dos espaços, mas de uma forma que mantém uma proporção. Esse tipo de movimento é característico do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E observa o seguinte, o gráfico da velocidade versus tempo, quando a gente calcula a área, nós encontramos a distância percorrida. Então aqui, olha só, aqui eu tenho um triângulo que, se você for olhar entre 0 e V1, seria essa distância D. Agora, entre V1 e V2, que é esse espaço, observe que nós temos 3D, que corresponde ao que eu estou colocando aqui, olha só, esses três triângulos, tá? Esses três triângulos. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte, olha só. Aqui, como o gráfico é linear, os tempos, necessariamente, eles precisam ser iguais. Então, como nós conseguimos aqui encaixar os triângulos, que são aqui essas distâncias que aparecem, que eu já comentei que são proporcionais, a gente vê que, nesse caso, a diferença de tempo T2 menos T1 é igual a T3 menos T2, alternativa correta, letra B. Essa segunda questão trata do conceito de referencial, em que nós consideramos que uma situação em que um corpo está em repouso em relação ao outro, não pode haver alteração na distância entre eles e nem da posição de um em relação ao outro. No caso do movimento, teremos alteração da distância ou da posição. Então, a respeito das três afirmações, a primeira diz que a pessoa Z está em movimento em relação à pessoa X. Cuidado, porque você vê a pessoa Z sentadinha ali sobre o morro e já pensa direto numa situação de repouso, mas não. Observe que a pessoa X se aproxima da pessoa Z, ou seja, está vendo encurtamento da distância, então a pessoa Z pode ser considerada em movimento em relação à pessoa X. A primeira, ela é correta. A segunda diz que a pessoa Y está em movimento em relação à pessoa X. A pessoa Y e a pessoa X estão sentadas dentro do ônibus, de modo que não ocorre alteração da posição de uma em relação à outra, nem a distância, portanto, a segunda afirmação é errada. E a terceira diz que as pessoas X e Y estão em movimento em relação à pessoa Z, o que é correto, pois existe alteração de distância entre X em relação a Z e Y em relação a Z. Vemos então que são corretas as opções 1 e 3. Nessa questão, precisamos calcular o valor que seria de aceleração média. E sabemos que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. A variação da velocidade é uma subtração da velocidade, mas perceba que a velocidade é apresentada através de vetores unitários, ou seja, por direções. Então, quando eu faço 2i menos 2i, isso aqui fica nulo, e 4z menos 4z, isso aqui fica nulo. Porém, como os valores de j são diferentes, observe que eu tenho aqui que a aceleração seria j, ou seja, 1, menos 3j, dividido por 2, que seria esse intervalo de tempo que vai de 0 a 2 segundos. Com isso, nós temos 4 por 2 e descobrimos que o módulo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessa quarta questão, nós temos uma situação de um astronauta e sua espaçonave em órbita em que ele flutua dentro da espaçonave. Temos 3 itens para analisar. O primeiro diz que há equilíbrio entre a força gravitacional e a força centrípeta, que proporciona aceleração nula. Está errado, primeiro por causa da força centrífuga, que ela não existe,
E aqui a força gravitacional não é que ela equilibra com a força, seria centrípeta. O que acontece é que a força gravitacional ela é a resultante centrípeta. Então a primeira aqui está falsa. Na segunda nós temos que tanto a espaçonave como o astronauta tem peso e acelera em direção ao centro da Terra. Exatamente isso aqui quer dizer, no caso, que eles possuem aceleração centrípeta. E na terceira nós temos que a força de atração gravitacional da Terra é igual à Lua, provocando uma aceleração resultante nula. Isso aqui é falso, porque a força de atração gravitacional da Terra é muito maior do que a força de atração gravitacional provocada pela Lua. Então, terceiro item falso, resposta para essa questão, letra B. A quinta questão, nós devemos ali avaliar o sinal da velocidade e nós temos um gráfico de aceleração versus tempo. Observe aqui que no gráfico de aceleração versus tempo, se nós calculamos a área, nós temos a variação da velocidade. Então, primeiro pegando na parte superior do gráfico, que nós teríamos então uma velocidade aqui positiva, pelo menos em relação à variação do gráfico. Então, eu tenho aqui uma área, eu tenho aqui a segunda área, essas duas áreas são positivas, e essa parte abaixo do gráfico, nós temos então aqui uma área negativa. Observe que a primeira é A vezes T, tá? Que eu vou ficar apenas com A aqui. O segundo é 2A vezes T, e o terceiro seria 2,5A, e o intervalo entre 2 e 3T é T. Então, 2,5 AT. Nesse caso aqui, nós temos então uma adição, onde AT é aqui a primeira área, 2AT a segunda área, e negativo 2,5AT a terceira área. Observe que essa soma nós temos 3 menos 2,5, 0,5AT, que para o que está representado no gráfico, isso é positivo, portanto, variação de velocidade positiva. Na última questão, nós temos afirmações sobre o movimento circular uniforme, onde a primeira diz que o deslocamento vetorial é igual ao deslocamento escalar. Deslocamento escalar é a distância percorrida, e no caso aqui, nós temos que no movimento curvilíneo qualquer, o deslocamento escalar é sempre maior que o deslocamento vetorial. Então, a alternativa A ela é incorreta. Letra B diz que o vetor velocidade de um móvel varia durante o movimento. Exatamente, se o movimento é curvilíneo, o vetor velocidade tem que ser variável. Nós temos uma direção variável que sempre aponta para o centro. Letra B é correta, então as demais serão erradas, mas não custa a gente analisar rapidinho. Na letra C diz que a velocidade linear é constante, mas angular não. Observe, a velocidade linear e angular se relacionam por V igual a ômega R. E no caso aqui, se a velocidade linear é constante, como o raio de um círculo ele é constante, a velocidade angular precisa ser constante. Por isso, incorreta a letra C. A letra D diz que a velocidade linear é sempre igual à velocidade angular. Não, porque depende do valor do raio, tá? Então, por exemplo, se o raio é 2, nós teremos aqui um valor de angular e a velocidade linear será multiplicada por esse 2. Então, o que acaba dando valores diferentes. Então, também correto. E nós temos na letra E que a aceleração tangencial é igual à aceleração centrípeta. Gente, tem que lembrar aqui que no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial ela é sempre nula. E dessa forma, né, como eu já havia comentado, resposta correta, letra B, beleza? Só lembrando então que maiores detalhes você encontra nas aulas do canal do Física em Mox e também você pode aí adquirir o curso 60 lições de física, só R$ 14,90 e mais nada. Um belo resumo com muitos exercícios e teoria para vestibulares e Enem.